Hoje nós estamos tendo a oportunidade de bater um papo com o engenheiro Nakamoto, um político que teve uma quantidade de voto muito expressiva no último pleito eleitoral da nossa cidade de Cáceres. E dizer, Nakamoto, que para mim é uma oportunidade muito grande compactuar das suas informações, do seu conhecimento, e dizer que as nossas convicções elas são muito parecidas, né? Muito Com certeza. idênticas, e isso aí me deixa muito confortável, muito satisfeito de desta vez estar podendo participar de um pleito eleitoral com a sua confiança, com a sua ajuda, dentro de toda essa situação que a gente vive. E nesse bate-papo, eu queria começar dizendo antes que um dos meus objetivos sempre foi fazer com que as pessoas entendessem a importância da política na nossa vida, na importância da política no nosso dia a dia, né? Me chateia muito quando eu escuto alguém dizer assim, ó, política não é problema meu, eu não gosto disso. E eu vejo que as pessoas não têm esse real conhecimento, Entendimento, né? entendimento da importância de uma boa gestão para a economia da nossa cidade, da importância de uma boa política para melhorar a qualidade de vida do nosso cacerense, né? Do nosso povo que anda tão sofrido aí. Com Mas, certeza, doutor. Nakamoto, eu queria desfrutar mais um pouco do seu conhecimento e dizer assim, qual foi o motivo que te levou a querer participar do pleito eleitoral na última campanha que nós tivemos? O que te levou, o que te impulsionou a sair de uma zona de conforto, que realmente hoje nós saímos de uma zona de conforto, eu tenho saído de uma zona de conforto pessoal, profissional, né? Uma zona de conforto financeira que a gente acaba deixando um pouco de lado. E eu queria entender um pouco mais qual que foi esse sentimento que te levou a querer participar. Porque o sentimento que eu tenho é esse sentimento da gente buscar uma Cáceres melhor, da gente enxergar essa geração que está vindo, essa geração futura. Assim como você, eu sou pai de 3 meninas também. Eu não quero viver longe das minhas filhas. Eu quero que as minhas filhas elas possam ter a oportunidade dentro de Cáceres para a gente desfrutar nesta vida, né, de estar mais perto um do outro. Isso para mim é muito importante. E acredito que todos os pais queiram estar junto com seus filhos, toda a família quer estar junto Com certeza. né, em todos os momentos. E quando a gente não tem oportunidades dentro da nossa cidade, a principal coisa que a gente faz é buscar fora, né? A gente vê que a nossa juventude tem ido para fora, tem corrido atrás dos seus desejos, dos seus sonhos, fora de Cáceres, né? E isso aí, se a gente não tentar mudar, se a gente não tentar fazer com que o povo conscientize, daqui uns dias nossas filhas que estão tendo que buscar oportunidade de emprego e de vida fora de casa. Então, isso é uma forma de motivação para mim, de querer participar desse pleito eleitoral, de querer participar de uma gestão para trazer um caminho diferente para a nossa cidade. Gostaria muito que você pudesse falar um pouco para mim do qual foi o seu motivo de ter participado, estar dentro de uma política, né? Quero aqui publicamente te agradecer, viu, Nakamoto, pela sua confiança, pela sua ajuda. Está sendo muito importante para mim, como Vicente Palmiro, com um projeto que a gente vem, ter certeza que você está participando dele e vai estar diretamente participando dele. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Doutor, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Mas, assim, foi desde criança, vamos dizer assim, que quando eu era criança e meu pai era daquele que todo final de dia gostava de tomar uma cervejinha com os amigos. Então, assim, sempre ele convidava um amigo para bater papo, igual nós estamos aqui batendo um papo. E, e eu era muito colado no meu pai e sempre sentava do lado dele só ouvindo. E nessas conversas, conversava sobre tudo, inclusive sobre a cidade, né? E nesses bate-papos que ele tinha com diferentes pessoas, todos os dias, eu ouvia ideias interessantes sobre a cidade, de como melhorar a cidade, o que fazer para solucionar determinados problemas da cidade, né? E eram ideias interessantes, ideias até mirabolantes, né? E assim, eu cresci ouvindo essas ideias. E
mas eu nunca vi nenhuma dessas ideias acontecendo, nem mesmo ouvindo políticos falar sobre essas ideias, entendeu? Então, discutindo isso. Então, assim, aquele desejo de sempre ouvir e nunca ter acontecido nada disso, falando, sempre quis que essas coisas acontecessem. E chegou um momento que eu nunca gostei muito de política, nunca tinha participado, mas assim, no processo da minha vida profissional, algumas oportunidades, algumas pessoas me convidaram para ou para doar um projeto, ou para dar uma ideia para algum político da nossa cidade na época. E assim, e sempre quando esse amigo tentou levar para um político, sempre a ideia, às vezes assim, nem a ideia chegou nele, porque ele não queria ouvir, não estava interessado em ouvir. Então assim, aquilo eu fiquei assim, sem entender por que, né, não estava nem interessado. Teve uma ocasião só que eu sugeri uma ideia, a pessoa estava interessada em ouvir, mas quando eu sugeri a ideia, é engraçado que era para solucionar o problema, né? E ele falou assim, mas isso aí vai ficar muito caro, né? E isso aí vai demorar para fazer. Aí eu falei assim, mas peraí, não é para fazer, não é para solucionar o problema? Então assim, por quê? Né? Por que não fazer? Então assim, não estava interessado em resolver o problema. Ele queria alguma ideia que fosse ali imediata para ganhar mais votos, para ganhar popularidade. Então assim, aí eu comecei a enxergar por que os políticos não estavam interessados em solucionar problemas. Assim, mas sim fazer coisas que vá trazer mais popularidade. Então, assim... E até eu tenho esse sentimento também, Nakamoto, que, por exemplo, assim, a partir do momento em que o político, em que uma gestão, ela soluciona aquele problema já não é um problema para futuras promessas, entendeu? Então, assim, porque eu até já escutei isso, mas se você resolver isso, o que você vai prometer daqui 4 anos? Com certeza. Né? E isso eu ouvi de um político quando eu já estava nesse processo de participar de política. Mas assim, como iniciou isso? Na verdade, essa conscientização de que é importante a gente participar de política veio com a aparição do Bolsonaro, os vídeos do Bolsonaro aparecendo, e aí assim, eu comecei, na verdade assim, as pessoas começavam a espalhar esses vídeos, e era aquela coisa engraçada, daquele jeito que ele falava, e a gente começou a ouvir aquilo lá, e teve uma situação que me incomodou muito que ele falou. Ele teve uma frase que ele falou assim, pior que corrupção é ideologia. E aquilo me incomodou, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. E aí eu comecei a me interessar por isso. E aí falei assim, não, eu preciso saber o que é, tá? Ficou aquilo na minha cabeça, e aí eu comecei a me interessar, comecei a procurar saber o que era, como que funcionava. E aí assim que eu comecei aos poucos, me interessar sobre política, e de repente política virou meu áudio de cabeceira. Eu dormia todo dia ouvindo sobre isso, entendeu? Aí chegou um momento que eu entendi que era necessário a gente participar. E eu estava assim, numa situação tão perturbada comigo mesmo, que eu imaginava que todo mundo estava igual eu. Eu imaginava que todo mundo tinha descoberto que nós tínhamos que participar sobre política. E eu falei assim, não, vai ser fácil. A população inteira, né, tá motivada, a gente precisa participar, então vai ser fácil. E a gente começou a fazer um trabalho de... na época, fazer uma campanha voluntária para o Bolsonaro, que veio falando de uma política de uma forma diferente à época. Então, assim, e era diferente de tudo que nós tínhamos aí de política, e aquilo que foi interessante. Consequentemente, Bolsonaro ganhou, e depois eu recebi um convite das lideranças do partido, da estadual em Cuiabá, ao qual o Bolsonaro foi eleito, para que eu tomasse conta do partido aqui em Cáceres. E eu falei para a pessoa, eu não entendo nada de política, mas você ajudou a fazer a campanha do Bolsonaro aí. Falei, cara, eu só, simplesmente a gente foi fazendo na medida que a gente podia e que a gente, assim, vinha na cabeça o que poderia ser feito. Mas experiência, conhecimento sobre isso, a gente não tem nenhum. Aí eu falei, não, mas já me indicaram o seu nome,
como pessoa de confiança, a gente precisa de pessoas mais de confiança do que de conhecimento. E aí aquilo já falei, bom, já é uma situação diferente, né? Então, assim, e aí eu acabei analisando, pensando, depois um amigo da minha irmã me ligou, falou muito comigo, pediu, né, que ele fazia parte também da cúpula do partido e me pediu que eu me engajasse nisso. Aí eu acabei que conversando com alguns amigos e a gente acabou que, né, eu falei, não, vamos fazer. Mas uma coisa que me deixou, assim, muito pensante sobre isso, foi que um amigo meu falou assim para mim, falou, Takao, você sempre quis ajudar a fazer alguma coisa para a cidade, mas você nunca vai ter oportunidade se você não estiver sentado na mesa. Com certeza. E aquilo me incomodou, doutor. Fiquei incomodado assim uma semana pensando naquilo e falei, não, vou ter que fazer alguma coisa, porque aquele sentimento de que tinha que participar, tinha que fazer alguma coisa, estava muito grande dentro de mim. E aí eu liguei para ele e falei assim, você me ajuda? Ele falou, não, eu te ajudo. E aí a gente começou a trabalhar. Eu liguei pro rapaz do partido, falei para ele que a gente topava e a gente começou a trabalhar. E nisso a gente falou, não, qual que é o primeiro passo? Eu não sabia. Ele falou assim para mim, esse amigo meu, falou assim, vamos montar uma chapa de vereadores. E a gente começou a montar. Quando a gente começou a montar essa chapa, as pessoas que poderiam ser os nossos possíveis pré-candidatos e candidatos, eles começavam a perguntar quem que ia ser o candidato a prefeito. E nós não tínhamos. E aí, assim, vieram questionar para mim, falaram, Takao, tá desse jeito, a pessoa está perguntando quem que é nosso candidato a prefeito e a gente não tem, que nós vamos fazer? E a gente começou a falar, vamos correr atrás, vamos ver quem pode ser, vamos conversar com muita gente aí, vamos convidar as pessoas. Aí ele falou assim, Takao, nós não temos tempo. Vamos fazer o seguinte, põe seu nome à disposição e daí a gente, enquanto isso a gente vai procurando outra pessoa para ser o candidato. Aí eu falei, não, eu não tenho interesse, eu não quero, porque assim, para mim, toda essa exposição era muito difícil, né? Ainda não é fácil para mim, mas assim, eu sempre gostei de participar, de dar ideias, sempre queria ver essas ideias que sempre ouvi e acontecerem e nunca aconteceu. Então, mas assim, eu aceitei o desafio e falei, não, então tá bom, eu vou deixar meu nome à disposição e eu vou correr atrás de uma pessoa, vou convidar as pessoas para ser o candidato. E nisso a gente começou os trabalhos, a gente começou a agregar bastante gente, porém o candidato nós não achamos. Teve que ser mesmo, né? E aí eu não tinha como decepcionar o pessoal, já estávamos trabalhando com uma turma grande, ajudando pessoas simples, com vontade de fazer a diferença para a nossa cidade. E não tive como decepcionar essas pessoas, eu tive que encarar. Então assim, até brinco com um amigo nosso que sempre fala, o Dr. Tanaka, né? Ele fala assim, você é corajoso, né? Aí eu falei assim, não, doutor, é covardia mesmo de encarar a turma. Não, mas esse sentimento dessa responsabilidade, eu tenho sentido na pele já também. A gente vai carregando ela e isso aí vai crescendo a cada dia, né, Nakamoto? Acredito que o Bolsonaro, o senhor falou do Bolsonaro aí, o Bolsonaro ele foi um grande divisor de águas, Sim. Principalmente até dentro daquilo do Vicente Palmiro, né? Porque que a gente vinha vendo os políticos de uma forma pejorativa, né? O ato da corrupção muito acesa, de quem você muito menos esperava, estava se envolvido nos escândalos. E isso aí era um ponto que me deixava um pouco preocupado em relação a participar de um pleito eleitoral. E uma coisa que eu aprendi que o Bolsonaro trouxe para dentro de mim é que a política é para homens bons. Sim, com certeza. A política ela é para homens honestos, é para homens trabalhadores. Né? E o Bolsonaro me fez a enxergar o político como um homem do bem. Né? Aí a gente costuma brincar que aquela cadeira ela vai ser ocupada por alguém, né, Nakamoto? Com certeza. Tanto a cadeira de prefeito, vereador. De vereadores, de deputados, e que seja ocupada por pessoas boas, pessoas que realmente tenham boas intenções, esse motivacional que compartilho muito do seu sentimento. Então,
é através dessa forma de pensar, essa forma de enxergar e de mais, Cacau, digo mais, de acreditar que as pessoas, você falou assim, eu acordava, achava que todo mundo estava pensando igual eu. E realmente também estou com esse sentimento de que você vai conversar com as pessoas, eu acredito que aquela pessoa está pensando que a política ela é necessária, Sim. que a boa política ela muda a vida das pessoas, ela muda o caminho das pessoas, né? E realmente, para mim está sendo um desafio muito grande, primeiro entender que nem todo mundo está pensando igual você, entender que nem todo mundo tem esse mesmo sentimento e esse mesmo objetivo que você. Às vezes eu tenho conversado com políticos já de experiência e que você olha e fala, pô, meu objetivo não é o mesmo do dele, nossos projetos não são os Infelizmente, mesmos, doutor. entendeu? Isso aí, quando eu volto para casa, eu volto um pouco desanimado, porque até pessoas que a gente se espelhava, que eu me espelhava, pessoas que eu acreditava muito, que quando você tem essa conversa com ele, quando você chega num sentimento de procurar um objetivo, um denominador comum, eu vejo que os nossos objetivos são bem diferentes, né? Isso para mim está sendo um pouco desafiador, porque a gente começa a encarar a realidade, né? Nessa caminhada que a gente está junto, Nakamoto, eu tenho visto que a cultura um pouco do nosso povo em relação à eleição também é um desafio, né? A gente querer mostrar que eleição, período de eleição, não é período de oportunismo para as pessoas, né? Sim. Eu tenho tido muito embate com aquelas pessoas que querem tirar proveito de um pleito eleitoral, né? Querem vender o apoio. Isso aí, para mim, soa muito mal, sabe, Takao? Que eu acho que as pessoas têm que estar ao nosso lado por convicções, por acreditar, por querer participar, né? Eu estou tendo muita dificuldade de trazer as pessoas para dentro do projeto, entendeu? Eu quero que as pessoas elas participem mais da construção disso aí. E eu vejo que as pessoas, como você já me falou, não, tô com você, mas vai lá. Tô com você, mas vai lá. E isso aí para mim eu queria trazer elas para dentro da cidade. Principalmente, Cal, que eu vejo a parte empresarial, né? A parte empresarial da nossa cidade que move a economia, que tem uma participação direta nos resultados da nossa cidade. Eu quero muito que esse setor ele entre para dentro de um projeto, né? Ele entre para dentro de um programa. Não que seja o projeto do Vicente Palmiro, mas que seja um projeto de boas convicções, de boas ideias e de querer buscar um resultado melhor para a nossa cidade, né? Você teve essa dificuldade também? Doutor, Como que você conseguiu lidar com isso aí? doutor Vicente, quando a gente fizemos um planejamento com relação a planejamento político, de como a gente ia trabalhar, a gente visualizou isso, de que tinha essa visão de que todo mundo estava com vontade de fazer, e eu falei, não, vai ser fácil, vai ser barato, porque quando todo mundo começa a engajar, isso começa a ficar barato, porque todo mundo faz um pouco, né? Então a ideia era não ter aquelas campanhas caras, Desgaste, aquele né? Desgaste desgaste financeiro. desgaste emocional, então assim, todo mundo ajudaria. Mas quando, infelizmente, o senhor acabou de falar aqui, a gente começou a conversar com pessoas, né? Os empresários que são amigos meus, que a gente convive, né? Infelizmente eles falavam para mim, Takao, pode ficar tranquilo, eu vou votar em você, mas eu não posso participar. Uns falavam, eu tenho cliente dos dois lados, eu não posso me expor, minha família não deixa, assim, cada um dá uma desculpa. Um já chegou e falou assim para mim, meu negócio está desandando, eu preciso cuidar do meu negócio. O outro falou, não, meu negócio está bombando e eu preciso Manter. eu preciso aproveitar essa onda. Então, assim, o cara que está bem não pode porque ele precisa aproveitar aquilo. O cara que está mal não pode porque ele tem que cuidar do negócio dele. Então, assim, e o outro que tem clientes do lado. Gente, eu passei por tudo isso, eu passo por tudo isso, e assim, mas a gente tem que participar, não pode deixar, porque é como o senhor falou, se a gente não ocupar esse espaço, outros vão ocupar, né? Então, assim, aí aquelas pessoas que sempre tá com má intenção, se engaja nisso,
com toda a vontade possível. Então, assim, e a gente precisa realmente... E esses espaços, eles são abertos para essas pessoas, né? Que entram com um Aberto para objetivo... todo mundo. Sim, mas assim, quando as pessoas boas, elas não têm essa participação direta, esse espaço ele fica um espaço vazio, onde as pessoas com interesses, com intenções ruins, elas ocupam mais facilmente. Sim. Né? E assim, e essa participação não é necessariamente ser candidato, até porque a minha participação na política a intenção nunca foi de ser candidato, mas sim participar com ideias, né, com construção de projetos, de ideias para o nosso futuro. Então, assim, o senhor hoje, pré-candidato, e eu estou aqui para que possa ajudar nessas ideias. Então, assim, eu estou participando e eu gostaria que mais pessoas, né, pudessem vir participar com ideias ou fazendo ativamente algumas coisas, ou sendo candidato, ou amanhã o grupo sendo eleito, ajudar a administrar. Então, assim, a gente tem muita coisa para muita gente para poder participar. E é interessante que essas pessoas venham participar. Com relação a esse voto expressivo, eu acredito que seja por a gente trabalhar com a verdade, doutor. Então, a gente fez uma campanha mostrando para as pessoas que as coisas não são mil maravilhas, que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, assim, a gente não ficava fazendo promessas, né? E a gente tinha propostas, tinha um propósito e assim, o propósito nosso na nossa campanha era que fizesse o desenvolvimento, criasse um projeto para desenvolvimento econômico da nossa cidade. Porque assim, porque eu acredito, né, que com o desenvolvimento econômico as outras coisas podem acontecer. Eu sempre falava assim que as outras coisas é consequência, né? Mas se a gente tem desenvolvimento econômico, a gente consegue promover as outras coisas, consegue promover saúde, educação, infraestrutura. Então a gente, o nosso foco era desenvolvimento econômico. E como fazer desenvolvimento econômico? É criar projetos que vá beneficiar diretamente, motivar diretamente e promover a geração de emprego. Então, assim, vai motivar as pessoas a investir ali naquele local que você criou, que você desenvolveu, e, consequentemente, as pessoas investindo ali vai gerar emprego, e vai aumentar a renda. Consequentemente, quando aumenta a renda, ou você cria novos postos de trabalho, você tira famílias da situação de necessitar de ajuda, e as pessoas começam a seguir... Ter dignidade, né? Ter dignidade, seguir o caminho com as suas próprias mãos, entendeu? Então, assim, e aí já deixa de necessitar ajuda até do governo, entendeu? Então, assim, do setor público. Então, a gente precisa promover mais isso na nossa cidade. A nossa cidade é uma das rendas per capita mais baixas do nosso estado. Então, nós precisamos, essa era a nossa ideia, o nosso foco de trabalho. A gente vive isso aí, né, Nakamoto? Porque assim, a partir do momento que a gente sabe que a nossa renda per capita era mais baixa, mas a gente tem o conhecimento que Cáceres é uma das cidades que mais se cobra imposto dentro do nosso estado, né? Então, a gente vive esse divisor de água, né? Conhecido como uma cidade pobre, mas ao mesmo tempo uma cidade que arrecada uma das cidades que mais arrecada imposto dentro do nosso estado, né? Então, assim o nosso objetivo principal mesmo é fazer com que Cáceres se torne uma cidade que crie condições favoráveis para o empresariado, né? Fazendo com que Cáceres se torne uma cidade que tenha condições para empresas virem, indústrias virem, que aumente a economia local. A gente fica mais atrativo. Fica mais atrativo. Isso, uma cidade mais atrativa para que a gente possa aumentar a oferta de emprego. E aí volta aquilo que você falou, as pessoas conseguindo o emprego, elas conseguem ter a dignidade delas, né? Conseguem correr atrás dos seus objetivos também, né? O que eu sinto que o cacerense hoje também perdeu um pouco as esperanças, né? Nós perdemos o orgulho de ser um cacerense, entendeu? Então, o nosso trabalho vai ser focar com que a gente resgate a esperança do pai de família,
a gente resgate o orgulho do cacerense ser cacerense, né? Doutor, o senhor fala que eu sou a cabeça pensante, né? Mas assim, o senhor sempre brinca com isso, mas eu sempre falo, todas as ideias que a gente tem são de pessoas que vivem o problema. São pessoas que, como eu falei, eu sentava do lado do meu pai e eu via as pessoas falando, as pessoas davam ideias, né, interessantes e mirabolantes para solucionar determinados problemas. E assim, eu sempre refleti sobre essas ideias. Então assim, a maioria das coisas não são ideias minhas. Na verdade, eu sempre digo assim, quem sabe do problema é quem vive o problema, né? entendeu? Então assim, e na maioria das vezes, essas pessoas que têm a solução. Às vezes a gente precisa da gente refinar isso, ajustar isso, adequar isso, né? Precisa de profissionais para isso, né? Capacitados. Mas a ideia principal sai dessas pessoas. Na minha empresa eu sempre falo, o nosso slogan lá é impulsionando ideias, construindo ideais. Então assim, as pessoas trazem as ideias, porque elas sabem do problema que ela vive. Então assim, e a gente não cria as ideias, a gente impulsiona essas ideias para alcançar o ideal, o máximo ideal possível para atender a necessidade dessas pessoas, né, dos nossos clientes. Então, é nisso que eu me apego para que a gente possa fazer o melhor para a nossa cidade. Então, assim, uma coisa que o senhor falou, que esses políticos o senhor tinha até admiração, né, que o senhor se espelhou em algumas delas, o que eu vejo, que já passaram aqui por nossa cidade, é que assim, eu acho que eles não conseguem ou não conseguiram visualizar a necessidade das pessoas, entender essas pessoas, entendeu? Então assim, é claro que é natural, a gente vive numa bolha. Eu mesmo cresci ali, nasci e cresci aqui em Cáceres, né? A educação japonesa é um pouco fechada, então a gente vivia muito o nosso mundo ali fechado, e hoje eu trabalho na empresa que meu pai deixou. Então assim, nosso mundo é muito fechado. E quando eu comecei a entrar na política, e aí que eu comecei a ouvir outras pessoas, ver a necessidade de outras pessoas. Sair dessa bolha onde A gente vivia numa bolha, então assim, aí eu comecei a sair dessa bolha. Doutor, como eu comecei a querer entender o que as pessoas viviam, e para tentar achar soluções para isso, foi que eu vi que não é fácil fazer isso. Então assim, a gente precisa de informações, e muitas vezes as pessoas não sabem direito passar as informações por falta de conhecimento. Então assim, a gente precisa estudar o problema, precisa entender o problema, e a gente precisa de pesquisa, Isso custa, né? Isso custa. Então precisa de pesquisa, precisa de levantamentos, então, e tudo isso custa. Tem um custo tudo isso. Então a gente não tem como avançar muito nisso, mas a gente tem, ouvindo as pessoas, a gente está se esforçando, a gente já tem um grupo, né, como o senhor sabe, o senhor participa, multidisciplinar, né, e a gente está fazendo esse trabalho de tentar furar essa bolha, de buscar soluções para toda a população, porque assim, todo mundo tem necessidade, tanto das pessoas mais simples como as pessoas mais favorecidas, todo mundo tem sua necessidade, e a gente precisa atender todo mundo, porque é uma interação, nós vivemos numa sociedade, e um não vive sem o outro. Com certeza. Né? Então a gente precisa atender isso como um todo. E o que eu percebi durante essa caminhada política, a gente conversa com várias pessoas que são políticos já há mais tempo, com mais experiência. O que eu pude perceber é que a maioria não consegue fazer isso, ou sei lá, ou não querem, não tem interesse em fazer, de furar essa bolha. Né? E eles estão numa bolha que eles pensam em projetos, às vezes nem é má intenção, doutor, mas pensam em projetos que vão beneficiar diretamente eles, porque eles conhecem do problema deles. E começa a pensar em projetos que beneficiam diretamente eles. Mas, consequentemente, vai trazer o restante da população junto. Mas eles não pensam, não conseguem ou não querem furar essa bolha e pensar em projetos que beneficiam diretamente a população e que vai levar eles também junto. Entendeu? Então, assim, hoje a nossa cidade, como o senhor está falando, a gente perdeu o orgulho de ser cacerense, porque quando era criança a gente tinha orgulho, né? Com certeza. E esse orgulho está se perdendo.
E a necessidade da população, no geral, como um todo, que é a maioria da população, tem uma necessidade imediata. Então, assim, e esses grandes projetos que vão trazer benefícios para essa classe mais favorecida, são projetos mais demorados, são importantes projetos. A longo prazo, né? São projetos a longo prazo. E, enquanto isso, não pensando em projetos que vão beneficiar diretamente a população mais desfavorecida, isso as pessoas ficam à mercê todo esse tempo, até acontecer isso, e se acontecer, e são projetos que dependem não só do nosso político local, mas numa esfera federal, estadual, entendeu? Então, assim, é uma coisa que demanda outros interesses. Então, a gente precisa de pensar em projetos menores, que vá beneficiar diretamente a população, porque essa população nossa necessita disso para ontem. Para ontem, não é para amanhã, não é para ontem. Então, a gente está fazendo esse trabalho de pensar nessas pessoas, né, na nossa cidade, na nossa população, para que a gente possa solucionar esses problemas. Isso são projetos pontuais, projetos pequenos que a gente consegue fazer. Assim, a gente está pensando... Que já vai mudar a realidade, né? Já vai mudar, pelo menos daquele local, em torno dali. Então, assim, a gente está tentando criar projetos, não projetos grandiosos que você demanda muito tempo e muito recurso, mas que projeto grande como um todo, claro, mas projetos que desse projeto grande como um todo, eu possa executar esse ponto isoladamente, depois esse ponto isoladamente, que aí, ao longo do tempo, a gente consiga fazer todo o projeto que a gente sendo bem deseja. Pontual, né, em cada um deles. Entendeu? Então, assim, se a gente pensar num projeto grande para acontecer tudo de uma vez, isso demanda muito recurso e demanda muito interesse. Então, a gente, criando projetos, um projeto global como um todo, mas que a gente possa fazer esse aqui pontualmente, que já vá funcionar nesse ponto, depois cria outro ponto, e aí a gente vai interligando esses projetos. E aí a gente tem um projeto como um todo no futuro. Bem bacana essa posição aí. Nakamoto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua participação nesse projeto nosso. Dizer que você faz parte diretamente disso aqui. A sua presença, as suas orientações, com certeza elas estão dando sustentabilidade para a gente continuar seguindo com isso. Parabéns pela forma de pensar. Até costumo dizer nas nossas reuniões que o Nakamoto, ele é a cabeça pensante desse trem, desse projeto, né? Te parabenizar pela expressividade de votos que você teve na última eleição. Realmente, você conseguiu fazer com que todas aquelas pessoas acreditassem no Nakamoto, acreditassem nos seus objetivos, acreditassem na sua índole, nas suas convicções, né? Dizer que você já se torna um exemplo para mim, uma pessoa que eu me espelho. A cada dia mais que a gente aumenta a nossa convivência, a minha admiração ela vem sendo maior por você. Muito obrigado, viu?